ao Quebra-Cabeça de Sucesso mais divertido, desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio que a gente vai falar sobre os desafios do mercado gráfico. Segundo o estudo setorial da indústria gráfica no Brasil de 2022, realizado pela Abigraf, mais de 3 mil empresas encerraram suas atividades entre 2016 e 2020. Em sua ampla maioria, acima dos 90% do total, eram micro e pequenas empresas. O impacto disso foi a redução de 53% da população industrial do segmento da atividade de impressão e a perda de mais de 27 mil postos de trabalho, segundo o IBGE. E nesse cenário, as gráficas que sobreviveram a essa crise tiveram que se adaptar e se reinventar. Hoje, o grande faturamento, a vinda de receita dessas gráficas vem da produção editorial, da produção de embalagens e muito também da comunicação visual. Quando a gente pega só essa parcial da comunicação visual, foram movimentados no último ano 13 bilhões. Só de transformar a matéria-prima em produto final para comunicação, por exemplo, folders, banners, lonas e adesivos de todos os tamanhos. E a gente vai começar o programa dando uma dica para vocês do como melhorar o futuro do seu filho, que é com o Colégio Sapiens, que foi criado e é administrado por professores e atua em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio pré-vestibular. No Sapiens, a quantidade de alunos por sala é reduzida, o que desenvolve e estimula a aprendizagem de forma eficaz. Além disso, o Colégio Sapiens investe na melhoria da infraestrutura da escola, tendo cada vez mais um ambiente favorável de ensino-aprendizagem com salas de aula estruturadas, laboratórios preparados, quadras para prática esportiva e também as áreas de descanso. E ainda tem as atividades extracurriculares, que são sugeridas pelos próprios alunos. Então agenda uma visita e vai conhecer o Colégio Sapiens. Mais informações aqui no QR Code. E agora a gente vai falar de um produto que ficou super famoso. O tanquinho ficou popular porque, além de ser um jeito de lavar roupas sem ter que passar horas esfregando, ele tem um valor acessível, faz uma enorme economia de energia e de água. E ele também, gente, pode ser usado para pré-lavagem, porque ele tem um sistema que faz um redemoinho com a água e acaba desencardindo as roupas. Então tem um processo ótimo para você usar. Tem a facilidade, ele é muito mais leve, tem poucos botões que facilitam muito o nosso uso. O famoso tanquinho da Latina Eletrodomésticos está de volta. Agora ele é chamado de lavadora, por ter um exclusivo sistema de drenagem automática de água. Você deixa a mangueira fixada no tanque e ele dispensa a água assim que a lavadora termina o ciclo. Entre em contato com a Latina para saber mais. Acesse latina.com.br ou agende a sua visita na loja de fábrica em São Carlos. E se você está pensando em reformar, os revestimentos de banheiro têm que estar ali nos primeiros lugares da sua lista. A gente está falando da Casa Ferro Acabamentos. Esses pisos, os revestimentos de banheiro, trazem aconchego, beleza e os materiais também utilizados passam a personalidade ali do dono da casa. Além disso, é fundamental que você busque opções certas. Afinal, o banheiro é um ambiente de muita umidade, não é? Portanto, é necessário que o revestimento tenha resistência e durabilidade. São pastilhas porcelanato, cerâmica, ladrilho hidráulico, mármore e granito, madeira e revestimento 3D, além do cimento queimado. Na Casa Ferro você encontra toda a variedade e qualidade para fazer as suas escolhas. Visite a loja em São Carlos, Matão e Dois Córregos ou acesse no Instagram Casa Ferro Oficial. E chegou o momento de a gente apresentar o nosso convidado para falar desse setor gráfico com a gente, aquele momento que a gente adora. De suspense? E todo mundo já sabe porque a foto dele já está anunciada. Não, a pessoa que ligou a TV agora está lá pensando quem é o entrevistado de hoje? Quem? Você acabou Boa. com a minha abertura agora. Ele é natural de São Carlos, começou a trabalhar como designer gráfico aos 16 anos. É formado em publicidade e propaganda e o proprietário da gráfica Artpoint. Casado com a Érica, pai do João Pedro e da Maria Eduarda, nas horas vagas gosta de ver filmes, ler, fazer exercício e estar entre amigos. Nosso convidado é André Favoretti! Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom estar aqui com vocês para compartilhar aí conhecimento.
Tá legal. A gente Parabéns que pelo programa, tô agradece. achando maravilhoso, viu? Ah, obrigada. André, natural de São Carlos, o que era comum na tua infância? Olha, é difícil lembrar a infância, né? Faz um tempo já. Não, brincando. Imagina, eu achei que era... 10 anos. É que, na verdade, a infância era o que tínhamos antigamente, né? O que hoje parece que não existe mais, né? Crianças com tela. A gente brincava na rua, chutava futebol, bola e brincava entre amigos, se relacionava. Então, isso tem uma memória muito boa. E em algum momento da sua infância, ali a gente sempre gosta de fazer essa pergunta, porque a maioria dos empreendedores já pensavam em algo assim, né? Você, quando criança, pensava em alguma profissão? Você olha para trás e vê algum momento que falava assim, nossa, ali já tinha um empreendedor? Como é que é isso? Na verdade, essa pergunta é bem interessante, né? Eu sabia o que eu não queria ser. Eu sou de uma família que veio ali da Vila Prado, para quem é de São Carlos sabe quem é. E meus tios, meu pai, meu irmão hoje são todos caminhoneiros. Eu falei que o meu papel para eles era montar a transportadora, para unir todo mundo assim e fazer que todo mundo prosperasse. Hoje em dia eles estão por aí e eu sabia o que eu não queria ser, era caminhoneiro. Meu vestibular foi engenharia de computação. Eu prestei FUVEST para isso. Só que eu já trabalhava, então aquele meu ensino em escola pública aliado a trabalho, não passei na USP. E o interessante é que o meu filho hoje, com 22, ele é formado em ciência da computação na USP. Então acho que a gente projeta muito isso, né? A gente projeta muito nos nossos filhos, né? E então era para ter sido, talvez, trabalhar com engenharia de computação. Mas aí eu comecei a trabalhar com designer gráfico, né? Eu tinha Mas 13 anos, como é que surge isso, assim? Porque você fala que na tua família a maioria ali era tudo um caminhoneiro e tal. E como é que você vai para designer gráfico? Porque normalmente a gente copia alguém que tá perto, né? Eu falo que a vida é cheia de oportunidade, né? Existem vários pontos de inflexão, que é aquele que você chega, ou você pega o caminho da direita ou da esquerda. Se você pegou da esquerda, você nunca mais vai ter o caminho da direita. Então você multiplica isso por ano, você imagina a diferença que dá. Eu vejo isso muito hoje na minha família, né? Hoje meu irmão virou caminhoneiro mesmo, ele começou a ajudar meu pai a dirigir caminhão, etc. Eu fui office boy com 13 anos, na antiga R. Camargo Giovanella, não sei se vocês conheceram. Sorveteria? Tinham 7 sorveterias na cidade, era uma lembro da potência. Giovanella. Minha época de faculdade, a gente ia na Giovanella. Era um baita sorvete, baita sorvete. E aí eu trabalhei lá de office boy, e lá foi a primeira vez que eu tive a introdução ao computador, que foi, eu fazia parte de contabilidade, porque office boy, e office boy numa empresa, você sabe como é, né? Todo mundo pede pro office boy fazer tudo. Então eu fazia um pouco de contabilidade, eu lançava isso no computador, eu separava as notas de compras, eu só não participava de vendas, mas a parte financeira era total. Inclusive, eu preenchia cheques da empresa, que a gente fazia borderô na época, essas coisas. Então, a datilografia fazia parte, né? Foi assim que eu cresci e aprendi, trouxe tudo isso que eu uso hoje, né? Então, assim, você percebe que na vida as oportunidades vão aparecendo, você tem que saber aproveitar. Como é que é trabalhar com 13 anos? Você tá em casa e fala, quero ter meu dinheiro, pai me ajuda a arrumar um emprego, ou seu pai, filho, você precisa trabalhar, vamos buscar alguma coisa? Como é que surge isso aos 13 anos? Eu sempre falo que eu sempre agradeço meu pai e minha mãe por uma coisa. Meu pai já é falecido, né? Mas eu agradeci eles até. E assim, eles se separaram quando eu tinha 10 anos. E aí a vida mudou. O que hoje, talvez, eu não saberia. Eu disse, um ponto de inflexão. Eu tive que começar a trabalhar com 13 anos, porque era uma questão de sobrevivência. O primeiro emprego que apareceu foi office boy. Comecei a aprender a mexer com o computador. E esse computador foi me levando ao caminho, que durante a entrevista aí acho que eu posso seguir isso para vocês, que é uma história bem interessante. E isso nós estamos falando o quê? De uns 30 anos atrás? E aí, André, essa sua habilidade para o design, ela já nasceu no computador ou você rabiscava, layoutava, fazia alguma coisa assim manualmente e depois transferia para o computador? Como é que funcionava? Layoutava é uma linguagem de vocês, né? Criava layout. um design, exato. Sim, isso da época que existia pranchetas, né? Tinham pranchetas, tinha um cara que era o layoutista. Olha lá, de onde veio o layoutar, né? Eu nem sabia se existia esse verbo layoutar, mas, né? Eu sabia que você ia entender. E aí esse cara, ele fazia isso no papel e mandava para o computador. Eu lembro quando eu diagramava jornal, existia uma contagem de palavras por coluna, né? E essa contagem fazia com que a matéria encaixasse na página.
Então é bem interessante essas histórias assim antigamente. Eu conheci a época de impressão quando existiam umas máquinas enormes com elas eram ligadas não era lareira, era com fogo, derretia-se o chumbo, caía uma letrinha por um caminho, uma trilha, e montava a trilha do jornal. Aquelas trilhas que vocês veem, Caramba! que era feito. Quem vê design hoje, que você pega no Photoshop, ou você pega. Photoshop não, né? Mas no Illustrator, etc. Eu conheci o PageMaker na época, né? Então, assim, você diagramava por coluna, esticava, Ctrl V, as letrinhas caíam da coluna toda. Quer dizer, era uma maravilha isso hoje. Evolução. Nossa, e a Né? gente está falando de um período de tempo pequeno, né? Para pegar toda essa evolução dessa máquina que você está falando para a Para realidade hoje, hoje. né? E hoje, inclusive, tem inteligência artificial dentro dos programas de edição, que você não precisa nem adaptar mais os formatos, né? Você só arrasta, assim, que ele já vai adaptar todo o layout lá dentro. Eu fico imaginando, você que viu isso e vê o que está acontecendo agora, né, com a inteligência artificial. E pensando que naquela época os jornais, eles passavam a madrugada imprimindo, porque você fazia uma matriz, imagina passando um rolo de tinta, voltava, caía uma folha, pressionava e voltava, rolo de tinta, rolo de papel. É assim que você fazia cópia de jornal, entende? Hoje o pessoal dá um Ctrl P, sai na impressora e ainda acha que demora muito, né? Então, E se assim, errasse, André? é, E se errasse o anúncio, o texto? acontece, né? Como acontece até hoje. O erro permanece assim, Só que hoje é mais rápido mudança. para resolver, acho, né? Hoje o time é um pouco O mais erro, rápido. o erro, ele ainda permanece. Mas é bem interessante essa história da indústria gráfica, né? Então, assim, só para encaixar onde eu tive Aham. aí comecei a trabalhar com computador, como Office Boy. Aí arrumei o primeiro emprego numa empresa chamada Apache, e lá a gente fazia layout de jornais. Na época se lia muito jornal, e a gente fazia jornal de locadora, de filme, então a comunicação era muito feita por jornal. Em São Carlos existia muito pouco isso. Essa pessoa que era o dono da empresa me levou para Ribeirão Preto. Eu conheci um cara lá que ele cobrava para fazer diagramação. Sentei do lado dele lá um dia inteiro. Eu vi ele diagramando, voltei para cá, peguei o software e fui fazer também. Mas aí você ainda é adolescente, né? Eu tinha uns 16 anos. Aí fiquei um tempo nessa empresa, fui trabalhar no jornal Primeira Página. Até que eu conheci o Marcos Santos, jornal Primeira Página. E eu cheguei lá e, assim, foi até, eu acho até bacana, que eu sou muito amigo dele até hoje, né? E ele ficou até assustado, porque eles chegaram para tentar me explicar num dia como funcionava, no outro dia eu já estava fazendo. Por quê? Porque eu já tinha uma escola. E profissional assim não existia no mercado. Eu fiquei um tempo lá. E na época do Marcos, da Primeira Página, eu trabalhava em casa, eu trabalhava no jornal, e eu tinha uma empresa em Matão, que eu fazia eu fazia, a gente chama de vetorizar hoje. A gente pegava os trabalhos e transformava ele em alta resolução. E aí, para fazer adesivo de troca de óleo, precisava disso. E os caras de Matão me acharam aqui. Ah, eu ia perguntar isso, por que Matão? Porque o pessoal que tinha uma empresa lá que fazia esses rótulos precisava de um profissional, não tinha internet na época ainda, né? Porque podia fazer pela internet, mandar. Ah, tá. E aí eu tenho uma história interessante, que eu tinha um carro. Então eu fazia esses 3 empregos. Meu irmão pegava esse carro, me levava para lá e eu ia dormindo. Eu trabalhava lá à noite, ele dormia no carro e eu voltava depois dormindo. Nossa. E assim, então eu comecei a vida com 3 empregos. Depois eu posso falar de empreendedorismo um pouco, que eu penso. Mas aí começou Mas assim. nesse momento também veio o vestibular, quase. Tava tudo meio junto. Aí comecei a fazer tiro de guerra também, que entrou nesse meio aí. Então, tiro Quase de não guerra, tinha 5 tempo horas já. da manhã. Dormir era, né? Eu Pra que aprendi. dormir? Mas eu lembro que eu dormia no sábado à tarde e eu acordava no domingo à noite, assim, mais ou menos, no final de semana. Cansava bastante. Enquanto... Mas aí foi alguma coisa que, assim, que eu aprendi, foi um dos ensinamentos que eu tive, que eu sigo muito o Joel J, vocês também, o trabalho devolve. E o que enriquece é o trabalho. Então foi isso que eu aprendi. Que você trabalhando e buscando a longo prazo, o resultado vem. Isso é o que eu tenho até hoje. E aí chega o vestibular. Por que publicidade e propaganda? Você Bom, falou que a computação aí- gráfica não deu, não passou no vestibular, acho que não dava conta de estudar também o que precisava com esse monte de emprego. Aí eu casei com 23 anos, né? Com 23 eu estava casado. E eu fui fazer faculdade depois de casado. Aí eu tive o primeiro filho com 25. Entrei na Gente, foi tudo junto. 3 empregos, faculdade, casamento, filho, tudo Dinâmico. dá certo. E aí eu tive o primeiro filho com 25. E aí veio minha menina. E quando eu entrei na faculdade, eu brinco que a minha filha me conheceu com 4 anos de idade. Por quê? Eu saía de casa de manhã, isso eu já tinha a gráfica. Quando eu tive o primeiro filho, eu já estava com a gráfica aberta. E aí eu trabalhava o dia todo e a saía da gráfica ia direto para a faculdade.
E aí eu chegava em casa às 11 horas da noite. Então eu saía assim, 6 horas da manhã, chegava às 11 horas. E isso foram 4 anos. Então eu brinco que minha filha, eu batia na porta para entrar no final de semana, a minha filha falava assim, mãe, tem um homem aqui na porta. Porque realmente a minha filha ela foi me conhecer mesmo depois de 4 anos, quando eu acabei a faculdade. E aí eu me formei em faculdade, porque eu já tinha gráfica, já era algo que eu queria, para ter um tratamento um pouco mais direto e claro com a agência, que são os clientes da empresa, eu tinha a mesma linguagem, eu tinha a mesma conversa. Você fala de agência, para o pessoal que está em casa, agências de publicidade, como a Priscila, por exemplo. Isso, exato. Então, assim, eu preciso ter a mesma linguagem para conversar com ela. Se ela chega com trabalho, eu consigo conversar com ela sobre o trabalho. Eu não sou uma empresa que apenas imprime. Esse é um ponto. E aí, como é que você lá em 3 empregos fala agora eu vou abrir a minha gráfica e vou ficar full time num negócio próprio, casado, com filho e tudo acontecendo? Aí, o que aconteceu? Na verdade, a empresa meio que veio, eu comecei na sala da minha casa. Lembra que eu falei que eu trabalhava em casa? Uhum. Então, eu atendia as pessoas na sala da minha casa. E aí, Essa casa ainda era dos seus pais ou já era eu sua morava casa com a Érica? minha mãe e com meus 2 irmãos. Ainda não. A sala da casa, eu acho um barato até que quando chegava o cliente e ele entrava, a minha família saía da sala, eu atendia. Era mais ou menos Eu vi assim. uma foto que você postou na rede social Essa dessa época, é- super legal. Isso, exato. Então eu publiquei ela porque foi uma foto que eu acabei achando que era aquilo. Eu tinha uma mesa em casa, um computador, um scanner, e eu fazia o que poucas pessoas faziam. E para anteceder a gráfica, eu fazia o quê? Eu atendia todas as gráficas de São Carlos, porque se você for entender bem o meu negócio, tudo que você imprime tem uma matriz antes, certo? E essa matriz eu fazia. Então eu comecei a atender todas as gráficas de São Carlos. Matriz, para quem não é do meio, é tipo um molde. Como é que a gente... Praticamente sim. É o arquivo que a agência manda hoje, é a matriz. Né? E dessa matriz é transformada em... a gente grava a chapa para a parte offset, ou dá o Ctrl P, como eu falei hoje. Então é esse tipo de coisa. Ou faz peça de quebra-cabeça, porque tudo Faz André que quebra. fez. Exato. E aí o que acontece? Eu tinha 3 empregos e eu larguei o jornal Primeira Página a partir do momento em que o trabalho da minha casa começou a superar o faturamento que eu tinha junto. Eu não sabia o que era, mas eu tinha muito essa consciência de dinheiro. Que assim, óbvio que eu só ia largar um emprego quando o outro tivesse a melhor oportunidade de crescimento do que o outro que estava me tomando mais tempo. É isso. E aí eu acabei saindo do jornal Primeira Página, foquei na minha casa e comecei a atender essas gráficas. Aí até o ponto que eu atendi o cliente direto, porque o cara deixou de procurar a gráfica direto e me procurava. Por quê? Eu resolvi um problema para ele, né? Eu brinco que ele vinha escrito no papel de pão, eu transformava aquilo numa matriz, numa ideia, e ele pedia, falava assim, imprime para mim, me entrega. E eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Você começou a ser cliente das gráficas, então. Exato. O que eu também era, eles também eram meus clientes, porque eu fazia matriz para os clientes dele. Então o negócio começou a volumar. E aí foi onde aconteceu que eu tinha muito trabalho e eu comprei a primeira máquina e comecei a trabalhar. Aí eu brinco que virou bola de neve descendo a montanha, Ainda em né? casa. Aí a bola de neve começa a descer a montanha e só pegar corpo. Por quê? Porque você tem uma empresa que está crescendo, você tem gente, você precisa crescer, faturamento precisa crescer. Essa parte do empreendedorismo, acho que vocês já falam bastante aqui. Mas é isso, você já começa a tentar administrar mais, sair do operacional, e a bola de neve está crescendo. Em que momento que a gráfica ganha um espaço dela, sem ser na casa da sua mãe? Foi aonde o faturamento cresceu, aonde já era saudável sair de lá e ter meu ponto. Porque é muito importante para quem empreende hoje na própria casa ou trabalha home office. Eu sempre acho muito importante a pessoa sair da zona de conforto dela, porque você não consegue trabalhar na sua casa, você não sai para trabalhar. Cara, você precisa pegar a chave do carro, montar nele, sair da sua casa, para depois você voltar. Então, você precisa ter essa sensação. Porque eu trabalhei muitos anos que a sala da minha casa era meu escritório, era minha casa, aí, tipo, fica uma coisa um pouco não peculiar. Você não trabalha. Tanto é que as empresas hoje estão voltando do home office, porque descobriram que isso não funciona. Então, aí até o ponto que você sai, vai para um ponto pequeno, aí aquele ponto pequeno ficou menor, você vai para um pouco maior. Aí eu mudei 3 vezes até eu chegar num ponto. Aí ela cresceu mais um pouco, aí eu construí o prédio que eu estou hoje. Ah, que legal, você construiu. Exato. Então você Foi já... construído sob medida para o jeito que eu precisava. Eu lembro quando foi construído, eu falei, cara, isso aqui é enorme, mais do que eu preciso, etc.
Hoje, apesar dos dados que a Bigraf Obrigada. diz, eu sempre falo que eu não tenho uma gráfica, né? Eu tenho uma empresa especializada em impressão. É isso que uma gráfica se transformou para mim. Por quê? Porque hoje a gente só não imprime papel, a gente imprime. Imprime o que você lê. A caneca a gente faz, eu imprimo na caneca. Ah, ok, eu imprimo no MDF. E eu corto MDF. Imprime em caneta. Imprimo em caneta. Então, assim, isso aqui, ao fundo aqui, é uma lona de impressão. A gente faz. Então, antigamente as gráficas faziam isso? Não. O que você tem que estar? Atento ao seu ramo de atividade. Esse é o segredo do negócio. Eu vejo que as pessoas fecharam. É óbvio que fechou. Mapping fechou, Mesbla fechou. Ok? Varig fechou, lembra da Varig? A Lembro Force, que voar no avião era Blockbuster. 50 pessoas com largo, né? Era tudo executivo antigamente. Tinha o Hoje não lanchinho, é. André. Eu lembro do lanchinho. Aquela que adora comer, né? Eu lembro do lanchinho. Então, se você tem que estar atento ao seu negócio para saber o caminho que ele vai tomar. Agência de publicidade hoje, que é o que a Pri tem, você tem que ter uma visão muito grande. Hoje entrou a inteligência artificial. Você já estudou isso? Você sabe o que ela vai impactar no seu negócio? Entende? Ela vai te economizar pessoas. Quem trabalha para você hoje e não se especializar nisso, trouxer isso para você, ele está fora do mercado. Isso para mim também adiantou. Para os clientes adiantou. Entende? Então ele vai melhorar o seu tempo. Porque entrando aqui também na parte de desenvolvimento, o que nós temos? As mesmas 24 horas que o Bill Gates tem, certo? Por que ele é milionário e você não? Você fez essa pergunta? Ele ocupa melhor o tempo dele que A gente você. estava falando hoje sobre gestão de Exato. tempo e as pessoas que sabem fazer gestão de tempo já saem na frente da média da população. Só de fazer gestão de tempo, de saber o que é prioritário no teu dia e organizar uma agenda. Perfeito. E assim, então você tem que entender o que você faz com o seu tempo e com o que você está focando ou perdendo tempo. Tem algumas coisas na vida hoje, para mim, na idade que eu já estou, que eu tenho prioridade, que é meu corpo físico. Eu faço academia todo dia. Por que eu faço? Academia você não compra, corpo saudável você não compra. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser. Tá bom, mas em que momento que vira essa chavinha? Porque eu sou da época, conheci o André Favoretti gordinho, nananã, tem uma foto sua da Disney que eu nunca vou esquecer, bem gordinho, quase um obeso, e de repente eu vi o André começar a correr no condomínio, e hoje o André está aqui definido. Que Isso. momento que vem essa mudança de chave pra ter essa disciplina? Puxa, então, é isso que eu falo, são as pessoas que você convive, né? As pessoas que você convive te levam também, te arrastam. O exemplo arrasta, porque não adianta a gente ficar te falando que academia é bom. Você vai olhar para mim e falar, puta, André faz academia e tá bem. Eu falo pra todo mundo, hoje eu nunca tive tão forte, saudável e trabalhando bastante. Tanto que eu estou trabalhando. Então, assim, parafraseando a Bigraf aí, eu tenho uma gráfica em São Carlos, eu tenho uma já em Araraquara, e agora, depois dessa entrevista, eu estou indo para a minha gráfica lá em Ribeirão Preto. Então, assim, abri mais uma em Ribeirão Preto, eu estou em processo de ampliação, entende? Então, assim, eu já estou fazendo a gestão das minhas empresas e não pretendo parar. Eu vejo caminho nisso. Enquanto tem gente discutindo política, discutindo futebol, eu não estou fazendo isso. Você está É a focando. gestão de tempo. Eu sei o que eu quero. Entende? E como é que você desenvolve os profissionais, André? Porque, né, 3 unidades, tem essa questão do deslocamento. Como que você... Ó, o que eu vejo, que eu aprendi, você tem que treinar. Pessoas é investimento. Né? Para você ter uma equipe muito boa, você precisa estar junto. E você precisa treinar. Isso gasta tempo e energia. E dinheiro, às vezes. Eu li uma frase que não é minha. Pior que treinar uma pessoa e perder é não treinar e ficar com ela. Então você precisa ter pessoas boas. Eu tenho uma equipe fantástica hoje na minha empresa. Eles estão comigo há mais de 10 anos. Eu brinco que parece o Real Madrid. Por quê? Porque, isso aqui eu preciso para hoje, você faz isso, você faz aquilo. No final do dia, as funções são executadas. Entende? Então, assim, é você levar isso como exemplo para eles me veem como exemplo, entende que o que eu falo é importante, eu deixo muito claro, e eu não perco tempo com ruído. A conversa dentro da empresa é só sobre trabalho. Eles brincam um pouquinho de futebol quando chega, mas é trabalho, entende? A gente tem foco, que é o cliente. Acho que isso é o Mas segredo. isso é uma criação de uma cultura organizacional hoje, mas que demora um tempo para formar. Imagino que não foi sempre assim. Você já passou bastante problemas também com gestão de pessoas? Sim, todo mundo hoje, quando eu converso, porque lá dentro da empresa eu recebo muita gente.
Eu converso sobre negócio. Isso que eu adoro, meu negócio. Eu sei sobre negócio. Aí você perguntou onde aprende? As pessoas que você se relaciona. Então, assim, você percebe que todo mundo tem o mesmo problema, que é essa parte de gestão interna da empresa. Porque é um monte de coisa, não é são só as pessoas. Então, assim, você vai entendendo que hoje está todo mundo com os mesmos problemas. E é legal que eu pergunto, vem cá, mas o que você está fazendo? Mas o que você está fazendo? Cara, você vai somando um pouquinho dele ali, um pouquinho dele ali, dá bom, né? É uma receita nova, dá bom. É isso que a gente precisa estar, né? Atento e sempre junto com pessoas que estão tendo sucesso, né? Tem uma frase que fala, né? Você quer falar você quer conversar sobre investimento? Fala com quem tem dinheiro, porque o cara sabe te falar. Você não pode perguntar sobre pepino para quem planta manga. Não adianta. Então você tem que ter a pessoa certa para você procurar e fazer. Mas eu acho que uma coisa muito importante que você trouxe é essa característica de estar humilde a aprender. Que eu acho que eu vejo muito empresário batendo cabeça, porque acha que sabe tudo, porque acha que o jeito dele é o melhor. E aí você fala que você conversa com as pessoas e vai tentando tirar um pouquinho de cada um, né? Então, eu acho que essa humildade de que entender que a gente tem que aprender todos os dias é um grande diferencial. Eu não tenho dúvida. Eu vejo que muita gente morre na arrogância, né? Então, assim, eu adoro aprender com todo mundo. Porque esse é o passo da evolução. Por que você cresce? Por que eu até brinquei, né? Tem um grupo de amigos, assim, lá da faculdade, inclusive. E eu publiquei uma foto quando eu comecei a gráfica lá atrás. Aí fiz uma frase assim, falei, cara, eu queria tanto falar com esse André dessa época. Mas assim, os meus erros me fizeram ser quem eu sou. Eu não posso pular isso. Mas que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, com aquela idade lá, eu queria. E eu trocava tudo, entende? Porque aí eu já saberia os atalhos que eu não passei, entende? Então, assim, eu acho bem interessante isso, né? E, então, quer dizer, a vida, ela passa rápido. Você precisa cuidar da sua vida. E em relação ao serviço, você falou, a gente precisa estar atento ao que acontece no mercado, trazer o que é tendência e tudo mais, porque quem não se atualiza, de fato, fica obsoleto e deixa de existir, né? E hoje você tem um amplo portfólio dentro da sua empresa. Como é que é essa tomada de decisão, assim? Como você se atualiza para ir trazendo essas novidades? Vou contar mais uns cases, né? Eu tenho uns amigos que moram lá no Dama, né? E ele era médico. E ele fazia muito churrasco. Ele adorava mesclar pessoas. Tinha pós-graduado, eu adoro conversar com o Paulilo, porque eu adoro gente inteligente. E o Paulilo adora falar com ele sobre economia. Só que ele é uma pessoa um pouco fechada, ele não conversa muito, mas eu tiro dele o que eu posso. Mas assim, eu Ah, é tava só nesse. você falar do Corinthians que ele se abre e entrega tudo. E nessa festa de aniversário tinha várias pessoas. Então tinha empresários, médicos e professores doutores. E eu conheci um professor doutor que a gente estava lá, ele fez assim para mim, André, o que você faz? Eu falei, eu tenho uma gráfica. Aí ele falou assim, não, você imprime. Ele falou isso para mim, um cara que não conhecia do meu segmento. Ele falou assim, você tem departamento de desenvolvimento de produto? Isso que eu tô falando, todo mundo aqui tem que ter, tá? Não é só a gráfica, desenvolvimento de produto. Então, eu falei, cara, não tem. Foi aí que eu entendi que eu não era mais uma gráfica. Foi aí que eu entendi que eu imprimo. Foi aí que eu entendi que tudo que você lê, eu quero imprimir. Esse é o ponto. Você vai ler, eu quero. É imprimível? É. Eu vejo hoje a queda, por exemplo. Hoje a gente trabalha muito com rótulos, etiquetas e bobina, por exemplo. Coisa que na pandemia eu já não fazia. A pandemia, eu adoro perguntar. A frase que eu pergunto para meus amigos empresários é: o que a pandemia te ensina? Ensinou alguma coisa para alguém? Alguma Você coisa mudou na empresa, Uhum. com certeza, né? entende? Eu vejo você com loja. Por que você não fazia live de venda antes? Esperou entrar na pandemia para fazer? Você é uma das poucas que continuam fazendo, exemplo de pessoas em São Carlos que continuam fazendo, e as pessoas continuam te imitando. Porque se você parasse, eu tenho certeza que todo mundo ia parar. Peraí, o cara, sabe, sim, o cara não aprendeu com a pandemia. E a pandemia me ensinou uma coisa: que a indústria alimentícia, farmacêutica, indústria de cosméticos não para. Independente do que Pode ter uma acontecer. guerra hoje, explodir o bomba aqui. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de se cuidar com remédio e você não vai deixar, mulher principalmente hoje, a indústria da beleza, não vai deixar de se cuidar, entende? Você vê um Então você nicho. precisa ter um foco
Você precisa ter foco em entender muito bem o seu negócio. Eu trabalho no front. O que é o front? Sou eu que atendo meu cliente. Ele pergunta, tem umas perguntinhas bobas. André, você imprime caneca? Ah, não, não imprimo. Fala com a Priscila. André, você imprime caneca? Não, peraí, a segunda pergunta. O que imprime em caneca? Vou atrás. Entendeu? Então, assim, você tem que estar atento ao seu negócio. Eu vejo muita gente que fala assim, eu quero aposentar, eu quero... Me dá borboletas no estômago, né? Você fala, cara, como que você fica longe da sua empresa? Eu abro minha empresa, eu fecho. Uns falam assim, você tá certo, você tá errado. Cara, cada um toca do jeito que quiser. Cada um colhe o que planta. Mas para mim, você estar lá, você entende a necessidade do seu cliente. Como é que faz para crescer Araraquara e Ribeirão com esse pensamento? Delegando. Dói, deve doer. Ai, que dor. Você Borboletas no mesmo. outro sentido. Você mesmo, por exemplo, esteve em Araraquara uma época. Você montou a Mister Kit lá. Eu até te perguntei por que você parou. Entende? Porque eu já estava com ideia de expansão. Mas o meu foi porque eu tava com o nenê e tava meio difícil a estrada. Foi mais. Você teve Eu problema não de teria. gente também, se eu me recordo, a gente conversou. Então, mas assim, os negócios foram feitos para dar errado. Você está aqui para fazer dar certo. Não, mas eu Esse pergunto, é o porque assim, ponto. ó, você tá ali na gráfica o dia inteiro, você controla quase tudo o que o cliente quer, o que tá faltando, é caneta, é caneca, a demanda que tá vindo. E quando você expande Araraquara, Ribeirão, você vai perder um pouco esse contato em novos mercados. Ou você vai estar aqui segunda, lá terça, noutra quarta, isso diminui um pouco. Como é que você pensa em administrar isso? Eu aprendi a não sofrer com antecedência. Foi o primeiro ponto. Então, como é hoje? Hoje eu vou sair daqui, passar por Araraquara, tem umas coisas para entregar com clientes lá, e vou para Ribeirão Preto lá, que eu tenho 8 clientes para atender. Entende? Então, assim, como vai dar? Tem que fazer dar. E não sofro com antecedência. Estou indo. E quando não dá, você também não sofre de deixar pro dia Não seguinte. tem como. Eu acho que você só tem que ser sempre realista. Vem cá, seu material hoje eu não vou conseguir fazer com antecedência, porque você já sabe. Porque sabia que eu era Exato. assim, se eu não respondesse todos os meus WhatsApps no mesmo dia, eu não dormia. Aí depois eu falei, pera, eu preciso dormir para amanhã eu conseguir pensar para responder os WhatsApps que chegam aqui. Mas eu Perfeito. demorei para me conscientizar de que eu poderia deixar para amanhã. Eu sempre acho que você não pode misturar empresa com casa. Que nem eu saio da empresa, desliga, e eu ligo o modo on, que é eu vou na minha academia, me alimento bem, tenho tempo com meus amigos e minha família. Então, assim, você tem que ter Equilibrar. bem, É óbvio que se o meu filho ligar aqui agora, eu vou atrás dele para o que ele precisar. Mas esse aqui é o meu tempo de trabalho. Então, assim, é muito bem focado e definido. E administrando bem o tempo, conforme eu falei, né? Que é a grande dificuldade hoje de você minimizar as coisas. A tecnologia veio para ajudar. Você tem que saber usar. Né? Eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse é o segredo por enquanto. E a unidade de Araraquara e a de Ribeirão tem o mesmo mix de produtos de São Carlos? Na verdade, se você for entender bem o meu produto, eu vou ter um centro de produção que distribui para as unidades. Entende? Então, na verdade, a minha produção hoje é no fundo do meu escritório. Mas ela não precisaria ser, porque daqui a Araraquara é meia hora. Então, eu tenho transporte de São Carlos, Araraquara e Ribeirão todo dia. Então, eu consigo fazer essa distribuição no único centro. Aí já entra um pouco de custo produtivo, né? Que eu fui, é que eu te falo, correndo com um amigo, o que você faz? Eu sou consultor. Ele falou, André, você sabia da regra 80-20? Falei, me conta. Não, 80% dos seus clientes te dão 20% de faturamento, 20% dos seus clientes te dão 80% de faturamento. A gente acaba não focando exatamente nos clientes que te dão mais resultado. Você tem essa balança? Você tem esse BI, essa Business Intelligence? Então, aí eu falei, cara, peraí, esse negócio é legal. Fui atrás, comecei a descobrir. Então, se você começa a focar na coisa certa, você começa a trabalhar no cliente certo, você tem uma loja, qual o perfil do seu cliente? Quem que é o cara? Eu não tenho tempo nenhum de ir na loja. Tenho sorte que a Alessandra mora lá. Alessandra, quero isso. Põe na garagem de casa. A gente tem até o combinado de qual lugar da garagem eu deixo a sacola. Entende? Então, assim, a gente tem que respeitar o tempo do cliente e entender que hoje o tempo é a coisa mais valiosa. Eu estou muito focado. Meu momento é tempo. Entende? Descobrir como ser mais produtivo. Você tá nesse momento também. Sem dúvida. Estamos num momento de transformação, de gestão de empresa, e aí eu estou descobrindo que eu posso ter tempo com um monte de coisa que eu sempre sonhei e nunca consegui, e agora eu estou começando a conquistar, então está sendo muito Não é gostoso. bom, não é? Não é bom? Então, assim, o detalhe é o seguinte, é você ter sempre... Quem é administrador sabe.
A empresa não é minha, é um CNPJ que paga tudo aquela cadeia produtiva. Então, assim, eu trabalho, eu sou a ponta que vende, o pessoal é o que produz, eu brinco lá nas nossas conversas, são as engrenagens. Eu vendo para impressão, acabamento. São as engrenagens que fazem o produto pronto no final. Cada um é responsável ali. Os dentes de cada uma delas não pode estar quebrado, porque não pode falhar essa engrenagem. Então, os dentes têm que dar perfeito, tem que estar alinhado tudo isso. Então, esse é o desafio. Você ter sua empresa alinhada com o seu pensamento e com o seu trabalho. Hoje eu vejo um André aqui maduro, equilibrado, né? Aí a gente sabe que quando a gente começa como empreendedor, não é isso. É o que você falou, era uma bola de neve rodando e a gente ia tentando equilibrar a bola de neve, às vezes dava, às vezes não dava, tá? Para você se desenvolver, eu acho que o tempo também, né? Os erros, os degraus que a gente vai subindo. Você chegou, você falou muito de aprender com o outro. Você chegou a estudar, fazer cursos, você dedica seu tempo para ler, você falou que gosta do JJ, você vê podcast. Como é que você foi buscando esse conhecimento? Na verdade, o conhecimento ele vem através de pessoas, né, e experiências. É você ter o ouvido atento, né? A gente sabe que o ouvido atento, ele te muda de patamar, porque às vezes é uma conversinha que você fala, putz, você não dá nada. Dá. Todo mundo tem alguma coisa para te passar. Eu sempre acho que todos nós aqui, que é o intuito que eu acredito do programa, é compartilhar informação para que essa geração que está com 20 anos tiver a nossa experiência hoje, esse cara com 20, 30. Só que assim, ele tem a teimosia que é contra ele. E a gente Que é aprendeu da idade, né? a gente aprendeu que essa teimosia ficou lá para trás. Eu adoro aprender com todo mundo. Até com a moça que limpa a gráfica lá, tem um jeito certo de varrer o chão. Você já perguntou isso para ela? Tem um jeito certo de varrer o chão. Ela consegue minimizar o tempo dela. Cara, mas eu não vou varrer o chão. Cara, todo aprendizado soma. Tudo você usa. Não existe conhecimento perdido. Eu acho que essa parte de aprender, vejo muito. Eu só tenho tempo hoje. Hoje eu não. Eu falo que desde a pandemia eu tive esse clarão de que nós temos essa necessidade de estudo e aprendizado. Esse estudo e aprendizado está na sua mão. Entende? Tem pessoas muito inteligentes no Instagram hoje que compartilham muita coisa boa. Quem você segue? A tiazinha que põe foto do gin na piscina? Uhum. Entende? Tem muita coisa boa. Então, sim, seleciona quem se segue. Busca conhecimento. Tá tudo na mão e de graça. Mas é isso que eu falo. Ninguém quer fazer. Porque essa parte é dolorida. É academia. Você falou eu já fiz 2 maratonas. Eu corro desde os 35 anos. Fiz 2 maratonas, cara. Fiz Rio de Janeiro, 42 quilômetros. Fiz Nova York, 42 quilômetros. Fiz várias meias, 21 quilômetros. 10, então. Maratona, para você ter uma noção, treinamento da maratona para descansar, eu corria 21. Para correr 42. É 4 meses que eu percorri 500 quilômetros. Isso é uma maratona. Então, assim, foi um desafio muito legal. A gente entende que é nós com nós mesmos. Tudo isso tem aprendizado, eu acabei de falar. Uhum. Eu tenho várias pessoas lá que dependem de mim. Você já pensou nisso? Eu tenho uma empresa de pessoas que dependem de mim. Então, assim, é ali na maratona. Tá doendo a perna? Tá, vai doendo. Você tá num dia bom? Vou trabalhar mesmo num dia bom. Não tem escolha. Eu vejo que as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de acordar. Eu não, aquela moleza. Eu falei, cara, eu tenho uma caixa de boleto lá desse tamanho, assim. Eu tenho boleto vencendo todo Não dá dia. tempo de ter moleza. A maior motivação é a caixa de boletos. Eu tenho essa frase e é verdade. Então, assim, a vida não para. A vida não para. Você quer, né? Tem gente que fica parado, perdendo tempo. Cara, não perca seu tempo. Vai buscar conhecimento. Melhora quem você é. Você só está onde você está pelas escolhas que você teve. Lembra que eu falei dos pontos de inflexão? Então, eu decidi ter um computador e trabalhar em casa. Eu decidi, depois desse computador, casar. Eu decidi sair da sala da minha casa, abrir minha primeira salinha. É a longo prazo. Sabe? A gente minimiza o que pode fazer em 10 anos e quer maximizar o que pode fazer em um ano. Você quer ficar rico em um ano, você não quer ficar rico em 10 anos, 20 anos. Entende? Você quer trocar de carro hoje, você quer amanhã. Todo mundo está esperando uma herança, não ganhar na loteria. Eu tenho tanta dó dessas pessoas porque eu aprendi que o que enriquece é o trabalho. E é o trabalho a longo prazo. E tem uma coisa que você falou aí por algumas vezes, eu decidi.
Então, a autorresponsabilidade, que é outra coisa que a gente também estava falando hoje, de você trazer isso para você, né? Então, não é assim, ai, dei sorte. Eu acho um barato Ou, da história da sorte, né? Aí tem aquela história, né? O sucesso só vem quando você está preparado e existe a sorte. Todo mundo tem sorte na vida, mas não está preparado. Eu vejo meus dois filhos, por exemplo. Meu filho entrou com 17 anos na USP, ciência da computação. É um orgulho para um pai, mas ele teve uma vida preparada desde os 8 anos. Eles tiraram em Cambridge esse ano. Ele estuda inglês desde os 8. Eles estudavam escola. Eu trabalhava para pagar a escola particular para ter um estudo melhor. Então, os 17 anos entrando na USP, não foi sorte do meu filho, foi competência com preparo. Prepara. A minha filha está com 20 anos agora. Se Deus quiser, agora a partir do próximo ano, ela já vai começar a cursar medicina. Ela fez cursinho 2 anos. Eu mandei ela agora. Para onde ela foi? Poliedro, São José dos Campos. Estou lá com meus 2 filhos morando fora de casa. O pai dói o coração. Eu não sei o que pode acontecer com meus filhos. A coisa mais rica que eu tenho são meus filhos. Que depois, acho que no final do programa a gente vai falar. Mas é isso. São meus filhos, são a coisa mais rica que eu tenho. Você fica, eu falo com eles todo dia, tem celular, câmera, a gente conversa todo dia. Então aproxima um pouco mais, mas minha filha foi buscar o desconforto de fora de casa, fazer um dos melhores cursinhos do Brasil para prestar medicina e entrar. Aí eu vou falar assim, nossa, sua filha teve sorte de entrar 20 anos em medicina. Vai falar, teve. Porque eu já não entro mais em discussão, esse é um outro ponto. Porque quando a pessoa já vem com essa ideia, eu já paro e penso, falo, é verdade. Sabe aquele esquema que eu quero ter paz, não quero E ter não tem razão? razão. escolher as suas batalhas, né? Exato. Passar um desafio pra você, então, que você está louco para falar da sua família. O olhinho tava brilhando ali a hora que ele falou dos filhos. Mas é uma dor imaginar o Luiz Felipe daqui 2 anos, 3 anos também vai embora. Já tá a assim. borboleta aí? Nossa, eu tenho um monte. Aí já tá aquele. Eu brinco com o Luiz Fernando fala assim: não, ele vai estudar aqui, tem um monte de universidade aqui. Eu falo: não, ele vai estudar onde ele quiser, né? Exato. Mas já dá o friozinho na barriga, assim, deve ser uma casa vazia, né? Mas também eu tenho alguns anos pra não pensar nisso ainda. Vamos voltar agora ao desafio. Você vai escolher 3 peças de quebra-cabeça que fazem mais sentido pra tua história de sucesso até aqui. Pode mexer, pode bagunçar, a gente vai dar uns recadinhos e a gente já volta pra ver as peças que você escolheu. Você é daqueles que adoram uma camiseta básica? O tempo passa e ela se fortalece na moda masculina e podemos dizer que ela é um verdadeiro clássico, já que sua versatilidade combina com qualquer estilo e ocasião. Porque ela é um clássico, como a Pri falou, porque ela pode ser usada com qualquer look, né? Então, assim, desde que uma bermuda, um shorts, uma calça jeans, por baixo de uma camisa, ela combina com tudo, né? E acaba sendo uma escolha segura para você aproveitar em diversas ocasiões. Ela é uma queridinha, Lê. Uma queridinha, essa era a palavra. E o que você também tem a possibilidade de escolher entre as modelagens, slim ou regular, em um tecido de algodão de altíssima qualidade, acrescido de elastano para te dar ainda mais conforto. A High Steel São Carlos está na Rua Episcopal, número 2200, entre as ruas 28 e Carlos Botelho. High Steel, a evolução do poder de se vestir bem. E quando a gente fala em gás de cozinha, o uso, a gente tem que estar muito preparado para identificar rápido qualquer tipo de vazamento. Você deve estar atento a sinais, como o cheiro característico de vazamento. E é importante conhecer também todas as técnicas de segurança mesmo no manuseio do gás de cozinha. E ter até dispositivos que detectam qualquer tipo de vazamento. Em caso de suspeita de vazamento, medidas imediatas devem ser tomadas, como abrir janelas para ventilação e evitar o uso de dispositivos que possam causar faíscas. Adquira o gás de cozinha de realmente quem te oferece segurança e confiança. Aqui a gente está falando do grupo Traz Gás. Você encontra mais informações no @TrazGás São Carlos ou acessando o QR Code que está aqui na tela. Um churrasco perfeito é sempre irresistível, então trouxemos uma dica para você. Quando for comprar o corte da carne, opte pela peça inteira e corte de 2 a 3 centímetros de espessura, para que ela fique ainda mais suculenta. Você pode observar também se a carne tem uma boa camada de gordura. E você olhando a peça, se tem alguns risquinhos brancos ali, que é o famoso marmoreio, que é a gordura entremeada na carne, que vão trazer muito mais sabor e suculência.
Deu até água na boca. A carne deve estar em temperatura ambiente quando for para a churrasqueira. O ideal é que você vire a carne apenas uma vez. Assim, o sangue começa a aquecer em maior quantidade na parte da carne que está voltada para cima. E na hora de virar, use um pegador e evite furar a peça. E na hora de servir, lembrar de cortar sempre a carne contra a fibra, para garantir maior maciez. Os melhores cortes, você sabe que estão na Boutique da Carne Siltomac. Você pode pedir pelo delivery ou ir até a loja, que está aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. @Siltomac Carnes. Difícil um desafio ou não? Também, talvez. Acho que isso aqui, é que na verdade depende do momento que você tá, né? Uhum. Eu acredito. Eu acho que Talvez daqui a um ano você escolha outras peças, né? pode ser que sim, Talvez. pode ser que não, pode ser que realmente eu tenha certeza. Hoje, no momento que eu estou hoje, acho que essas 3 peças são as principais. Então a gente vai te pedir para mostrar uma para a câmera e explicar o porquê. E é por sequência, tá Não. vendo? Porque existe sequência aqui ainda, se Então, quiser, então tá? vai Então na vai. sua. Bom, para mim a coisa mais importante então é a família, minha esposa e meus filhos. Mãe, pai, irmãos, todos fazem parte da sua vida, né? Então, assim, a família para mim é o seu porto seguro. E principalmente quando você é casada, né? Que eu digo mesmo, é esposa e filhos. É a sua família onde você é responsável por tudo aquilo. E é a coisa melhor de ter na vida. Eu vejo pessoas hoje que pensam em não ter filhos, assim, você fala assim, cara, se eu pudesse eu teria mais 2 hoje. Porque filho é a coisa mais Ainda importante dá que a tempo, gente André. pode ter. Não dá. Não dá. Esse o Fernando ia falar a mesma coisa. Vamos fazer mais uns 3. Eu faria. Filhos é a coisa mais linda que você pode ter dentro da sua casa. É isso. E também tem a questão da sua esposa trabalhar com você na gráfica, né? Como é que é essa Exato. relação? Eu acho que é interessante que todo mundo acha que a gente. A relação disso. Eu não dou certo. Eu brinco que teve gente que descobriu com quem casou na pandemia, né? E largou. verdade. Porque teve gente que largou na pandemia porque ele descobriu com quem casar. Porque saía cedo de casa, voltava à noite. Nem convivia. Dormia, não convivia. Mas pra mim, eu não vejo a gráfica sem ela. Ela é meu braço direito, esquerdo, pé direito e esquerdo junto. Por quê? É a pessoa que me dá o respaldo de fazer tudo aquilo funcionar, né? É a pessoa com quem eu troco ideia, é a pessoa com quem eu converso, é a pessoa com quem eu até brinco, né? Porque cada vez que eu chego com uma loucura, eu vou comprar uma máquina, ela fala assim, pra quê? Aí eu justifico pra ela, provando que eu tenho razão. Por mais que ela, não que ela seja pessimista, ela é segura. Tem pé no Mas chão. eu provo pra ela ao longo da vida as coisas. Teve coisas que eu já quis comprar, ela já me fez desistir, e realmente foi uma boa ter desistido. Mas a maioria das coisas eu acabo fazendo investimento, crescendo, explicando pra ela para onde acontece, pra onde a gente anda. É que ela é a mulher do dinheiro, né? Ela cuida do financeiro ali. Ela E o tende a departamento segurar pessoal, mais. né? Aí você já é de desenvolvimento, criação, cliente. Aí já quer gastar tudo. Exato, exato. Então, assim, eu não vejo eu trabalho sem ela. Na verdade, eu não sei. Eu entendo porque, assim, é a nossa principal fonte e ela é a pessoa que se pode. É um casamento, né? É um casamento. A É tudo parceria junto, em é uma todos os parceria. sentidos da vida. Exato. E exato. desde sempre ela esteve com você na gráfica? Eu lembro, ela é formada na Federal. Ela é professora de formação na Federal. Ela fez Cefam, depois ela se formou na Federal. E eu lembro quando a gráfica estava nesse desenvolvimento lá atrás, que eu expliquei lá no início do vídeo. Ela trabalhava num lugar e eu precisava de alguém comigo. E eu falei para ela assim, não, para ganhar o que você está ganhando, eu te pago mais, vem comigo. E aí foi onde ela assumiu essa parte, ela fazia a parte mais de atendimento, até que hoje ela faz muito atendimento. Ela tem um atendimento melhor que o meu, eu sempre falei isso para ela. Ela tem dom pro negócio. É tudo criação dela. Essa parte eu já nem mexo mais, que é a parte de brinde. Tá? Então, assim, nós chegamos a fazer jogos de educação infantil. É uma parte de. É um dos ramos lá que nós estamos em desenvolvimento com desenvolvimento de produto. Né? Então ela faz parte disso, ela adora fazer isso. Então, assim, aí eu trouxe ela para trabalhar comigo, porque, assim, era a pessoa que eu mais podia confiar. E deu certo, e ficou, e aí ela entendeu, ela respeita o espaço. Ela sabe que como eu criei, eu sou um pouco mais eu tenho um pouco mais de passo à frente ali, assim. Eu toco mais o negócio, eu tenho mais. E ela me deixa. Ela não é aquela pessoa que fica me podando e tal. Não, não, não. Não. Ela deixa, faz. Eu peço para ela, ela faz o que eu peço. Então,
Então existe um respeito nisso, entende? Não existe aquele tratamento. Não, peraí, eu sou dona também. Não existe conflito. O que existe ali é um respeito de hierarquia e tá tudo bem. Pra ela tá tudo bem. E deu certo. Estão 25 anos andando, então. Perfeito. E aí, o segundo ponto pra mim é esse, né? Fé. Nossa, era uma pergunta que eu ia te fazer depois das plaquinhas, porque eu vejo você tão seguro, tão equilibrado, Eu e eu diria pra ia te você falar que é o isso aqui, ó. quanto isso interferiu. Era a pergunta que eu ia te fazer quando a gente terminasse a dinâmica aqui, porque você tá muito ligado, né? Até nas. Eu faço parte da equipe de liturgia ali do Dama. E assim, eu estou convivendo muito com o padre ali da igreja, com os eventos da igreja. Você entende a dinâmica do que é, dos pensamentos mesmo que o padre passa. Temos um excelente padre agora que chegou lá há pouco tempo. Ele tem 30 e poucos anos, é o padre Kenny. Ele é sucesso na internet, tem 1 milhão e tralalá de seguidor. E ele passa a palavra de Deus uma coisa um pouco mais suave. Interessantíssimo. E assim, você vai envelhecendo, você vai não se dobrando, mas você vai reconhecendo, tirando aquelas amarras de eu sei. Lembra da Uhum. história aí? Eu sei, me prova que eu tô errado. Não. E aí você começa a entender um pouco mais. Isso te dá mais paciência, isso aí te dá mais. É bem legal. Equilíbrio mesmo. E para que tudo aconteça na sua vida, você tem que ter um propósito. É meio coach isso, mas eu chamo de determinação. Essa palavra é perfeita. Você tem que entender porque você quer. Lembra que eu falei dos filhos? Sabe por que você tem filho? Pra cuidar deles. E você tem que ter determinação no trabalho. Aí não acorda de manhã. Você não tem filho para cuidar? Eu falo que hoje o propósito para entregar a empresa, quando alguém me entrega um currículo você é casado? Tem filhos? O motivo pelo qual, né, você vai vir O resto trabalhar. eu ensino. O cara tem que ter filho e é casado. É sério. É o cara que tem determinação. O cara precisa levar comida para dentro de casa, gente. Não tem segredo. Não tem segredinho. Não tem. Ele não ganha dinheiro olhando rede social. Esse novo vício que a gente tem. Entende? Eu tô até preocupado, porque hoje todo mundo fica em rede social, Instagram. Já já nós vamos ter a nossa inteligência artificial no celular, que você vai ficar conversando com ela, vai ser sua melhor amiga. Você não vai ter mais amigo do lado. Isso que eu tô te Uhum. falando, daqui 5 anos ou 10 anos. Para estourar, vai estar todo mundo só de foninho conversando com ele mesmo. Entende? E na rede social vai estar fazendo um avatar para se relacionar com as outras pessoas. Mas eu até acho, uma vez em 2015, quando eu corri a maratona de Nova York, eu andei lá no metrô, e as pessoas entravam no metrô de fone, 2015. Fone de ouvido, próprio celular. Ninguém nem sabia. Se você tomava um tiro ali e caía, o cara continuava o celular dele. Assim. Desculpa o termo. Mas assim, se você me infarto, entendeu? Infarto ali. A pessoa nem sabia, porque estava no mundo dele, ouvindo música no celular dele. Então, e as pessoas estão se fechando com isso. E aí estão perdendo tudo isso, sabe? Estão ficando deprimidos, está acontecendo um novo mercado aí de ter que procurar psicólogos. Cara, eu falo pra todo mundo, eu vejo, quando você tem objetivo na sua vida, quando você tem vontade na sua vida e queira crescer na sua vida, é a determinação que vai te levar, é a persistência. Eu falei lá, tudo nasceu pra dar errado, você tem que fazer dar certo. Ah, mas por que ninguém fez? Será que insistiu ao ponto? Entende? Até o ponto certo. É o que eu acho. Então assim, ninguém, eu, eu, eu acho, na minha concepção, o que me fez tocar em frente a vida? Você falou sobre o que eu falei. Quando meus pais se separaram, a gente tinha uma ótima vida. Todo aquele mundo desmoronou. Nós passamos uma vida muito ruim. Todos os meus irmãos precisam começar a trabalhar. Eu sabia o que eu queria, não queria mais voltar para aquilo. Por isso que lembra que eu falei que eu agradeci meu pai e minha mãe? Meu pai, coitado, estava lá dentro do hospital até. Minha única frase com ele é assim: eu só tenho a agradecer. Porque se tivesse ficado com a sua mãe. Eu falei, cara, eu só tenho a agradecer, eu não posso falar nada. Porque foi a vida que me levou. Eu Uhum. sabia onde eu não queria estar mais. Nem que fosse. Eu já cheguei a trabalhar lá na gráfica, quando eu fazia as matrizes para as gráficas. Eu tinha um colchonete desse tamanho na gráfica, que não era gráfica, né? Era uma loja, que eu fazia os designers na época, era agência, não era agência. Tinha um designer que eu fazia as matrizes, então eu criava arte e eu fazia os fotolitos na época. Eu tinha uma máquina, eu dormia do lado da máquina, colocava o arquivo para imprimir e dormia um pouquinho. Eu ficava 24 horas. Eu sabia para onde eu não queria voltar. Por isso que eu falo isso aqui é muito forte. Todo mundo tem uma história. Eu falo que eu não julgo ninguém mais. Aprendi a não julgar, porque todo mundo tem uma história e você não sabe a história atrás do cara. Você não sabe onde ele passou. As pessoas se emocionam aqui, porque você não sabe o que ele passou. Cara, cada um tem uma história.
E eu adoro conhecer história de gente. Cara, você me contar de onde você veio, o que você aprendeu. Cara, é lindo isso. É lindo. E aí você traz pra sua vida. Por isso que eu falo que a gente fica mais experiente. Mas a vida é fantástica. E por isso que a gente fala que é um quebra-cabeça. Porque cada um que vem traz algum conhecimento que vai juntar com o do outro e vai formando esse quebra-cabeça. E tem tantas coisas em comuns, né, que a gente vê. A determinação, o trabalho duro. Todo mundo já passou perrengue de não comer, não dormir, não ter dinheiro, né? Todo mundo não. 98% das pessoas que passaram por aqui. E a gente vai vendo que por trás dos grandes empresários teve muito trabalho. E esse é um pouco do nosso propósito, né? De mostrar para as pessoas que o sucesso é possível, mas vai doer um pouquinho. É só entender uma coisa. Não existe almoço grátis. Acabou. Não existe almoço grátis. Se você não trabalhar, o negócio não vai estar lá a história da vaca e tal, que dá leite, você tem que tirar lá, é A vaca aquilo. não dá leite, você tira o leite. Então, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ah, e o governo deu isenção, alguém vai pagar a conta. Ah, o governo deu assento grátis, um por idoso. Os outros 44 do ônibus vai pagar o assento. Não existe isso. Entende? A partir do momento que você virou essa chavinha, você entendeu como o jogo funciona, porque o jogo funciona desse jeito. Você vai mudar a sua vida. E longo prazo, os resultados não vêm fácil. Eu não conheço ninguém, tanto é que tem um relatório que é 80% das pessoas que ganharam a loteria voltaram a ser pobre. Entende? Não teve o valor do ganho. Cara, quem ganha dinheiro dá valor. Entende? Sabe quanto custou. Eu sei quantas noites eu trabalhei. Eu sei quantas noites eu deixei de dormir. Quantas noites eu fiquei longe da minha família. Entende? Isso teve custo. A gente só tem a agradecer Uau. por essa aula. Mas já acabou? Esse bate-papo. Um minutinho ali. Mas foi ótimo. Muito obrigada por vir aqui, se abrir e contar toda a tua história pra gente. Obrigado a vocês. É um prazer enorme estar aqui. Sensacional o programa de vocês. Eu espero que as pessoas aproveitem o conteúdo que vocês têm aqui. É só isso que eu torço. Se eu tiver que pedir alguma coisa para todo mundo que está ali, ó, aproveita o conteúdo. Anota, releia. Cara, conteúdo grátis, rico. É uma vida de pessoas empreendedoras que tiveram sucesso. Aproveita. Lembra aquele André que eu queria conversar? Eu falaria isso para ele. Muito bom, André. E você que está aí acompanhando a gente toda quinta-feira às 20h30, episódio inédito, conta pra gente lá nas nossas redes sociais o que você está achando desse bate-papo. Lembra que o @ é sempre quebra-cabeça de sucesso. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.